Estamos de volta com o Nossa Opinion, esse programa semanal, produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami. Hoje com uma live, chama-se Nossa Opinion Live, sempre contando com a participação do escritor e jornalista Marcos Almaty aqui em Miami, e lá no Brasil com o nosso economista e empresário Cordel Diniz, e hoje com uma presença extremamente importante para nós, uma pessoa, um convidado especial, o Coronel Fernando Montenegro, amigo e coautor do livro Comando Verde, com o nosso jornalista Marcos Almaty, onde vamos falar um pouco sobre a Amazônia, vamos falar sobre Rio de Janeiro, sobre política, sobre problemas, sobre Morro do Alemão. Hoje, realmente, essa live está bastante recheada. Eu vou passar para o Marcos Almaty para fazer a apresentação do nosso Coronel Fernando Montenegro. Coronel Fernando Montenegro, coronel da reserva do Exército Brasileiro, veterano das Forças Especiais, foi também um dos comandantes da Operação Arcanjo de pacificação dos complexos da Penha e do Alemão. Ele ficou embrenhado ali nesses complexos 6 meses, quase sem voltar para casa, e coletou muito material e dividiu esse material comigo, e nós escrevemos a 4 mãos esse livro, Comando Verde, que conta os bastidores da Operação Arcanjo. O coronel Fernando Montenegro, após o lançamento do livro no Rio de Janeiro, em 2014, decidiu se mudar com a família por questões de segurança para Portugal, onde ele vive até hoje. Então, coronel Fernando, eu vou tomar liberdade de chamar você e de Fernando, afinal de contas, nós somos amigos há muitos anos. Então, Fernando, eu queria saber de você, porque aqui nos Estados Unidos, quando sai notícia do Brasil nos meios de comunicação, é só para falar de desgraça, ou então da Amazônia, que também não deixa de ser uma desgraça, porque eles só falam mal. Então, eu queria saber de você o que eles estão falando do Brasil atualmente em Portugal. E aproveitando a deixa da Amazônia, eu queria que você contasse para os nossos espectadores quanto tempo você passou na Amazônia, em que lugares você serviu na Amazônia, porque a gente fala Amazônia parece uma coisa só, e é uma região muito heterogênea, e isso é muito importante para as pessoas entenderem. Então, essas 2 perguntas ao mesmo tempo. O que estão falando do Brasil em Portugal e os seus anos de trabalho na região amazônica? Bom, então, aqui na Europa, de maneira geral, o que se verifica é que eu acompanho a mídia do Brasil também, logicamente, e a mídia aqui da Europa, de maneira geral, o que ela publica aqui é um copiar-colar, assim, no popular que a gente diz, do que se publica no G1, na Folha de São Paulo. Principalmente é isso, né? Sem nenhum filtro, inclusive. Em muitas notícias, inclusive, tem ali fonte, Folha de São Paulo, a fonte é o G1. Né? Normalmente, a imprensa aqui da Europa ela publica exatamente isso. E a gente tem até dificuldade aqui para conversar com os portugueses, né? Ou com os europeus de maneira geral, porque a leitura do Brasil é muito turva por eles. Né? Eu cheguei até a ser contratado pelo governo de um país aqui da Europa, né, para fazer análise de inteligência do Brasil, e esses relatórios visariam justamente auxiliar os investidores daquele país que queriam fazer negócios com o Brasil, porque pela imprensa brasileira e a imprensa internacional, realmente é impossível você conseguir fazer uma leitura do que está acontecendo no Brasil. Então, de maneira geral, por exemplo, só para que vocês tenham uma noção, hoje está pegando fogo na Espanha, numa região enorme, né? E todos os anos, essa época do ano, tem incêndio aqui em Portugal, uns 2, 3 anos atrás, a Ilha da Madeira quase toda pegou fogo, né? E a postura deles em relação a esse tipo de incêndio é completamente diferente a quando pega fogo na Amazônia. Então, por exemplo, às vezes o incêndio que tem aqui tem a mesma dimensão de um determinado incêndio que tem na Amazônia, mas quando é na Amazônia tem esse apelo, né? Então tem o negócio da Greta, que é a garota propaganda do Jorge Soros em relação a esse tema. 2 semanas atrás, por exemplo, a Greta fez uma entrada triunfal aqui em Lisboa,
ela ganhou um prêmio de 1 milhão aqui de uma organização. Então, tem muito aparelhamento em relação a isso, e é difícil você explicar para as pessoas o que realmente acontece lá, né? Então, eles falam até hoje em genocídio indígena, como se a gente estivesse matando índio, fuzilando índio. Até tive um debate na televisão aqui em relação a isso. Tá? Agora, em relação à Amazônia, eu, desde o início da década de 90, eu estava trabalhando no Batalhão de Forças Especiais, então eu fui para diversas missões e operações na Amazônia, na faixa de fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, em outros países, né? Às vezes operações de combate à narco-guerrilha, Farc, esse tipo de coisa. E depois eu fui servir na Amazônia, né? Então eu servi no Comando de Fronteira de Rondônia, em Guajará-Mirim, o 6º Batalhão de Infantaria de Selva, e tinha uma responsabilidade de vigiar uma área de 1.300 quilômetros de faixa de fronteira, né? Só para que você tenha uma noção, a extensão de Portugal de norte a sul, a maior extensão do país, é 700 quilômetros. Então, só essa área que era de responsabilidade do meu quartel era praticamente 2 vezes a costa portuguesa, né? Então, eu servi em Rondônia, né? Fiz o curso de Guerra na Selva, depois eu voltei para ser instrutor do curso de Guerra na Selva, fiquei mais de 2 anos. Então, assim, eu passei na Amazônia 4 anos da minha vida e servindo, mas antes disso eu já tinha ido para várias operações lá na faixa de fronteira, pelo fato de eu ser do Batalhão de Forças Especiais, né? E uma coisa interessante que eu acho que é bacana falar para quem está assistindo, né? É praticamente a Amazônia, o que a gente chama de Amazônia Legal Brasileira, é quase o do tamanho dos Estados Unidos da América, tirando o Alasca. Tá? É quase do tamanho dos Estados Unidos da América, né? Então, praticamente, a Europa toda cabe dentro do Brasil e sobra espaço, né? Mas, particularmente, a Europa Ocidental, ela praticamente cabe toda dentro da Amazônia brasileira. Então, são noções de dimensão assim muito, muito grandes. O Brasil é muito gigante, né? Então, por exemplo, a parte o extremo norte do Brasil, acho que é o Monte Caburaí, ele é mais perto do Canadá do que do Chuí. E as pessoas não têm essa noção, né? Então, assim, o Brasil realmente é muito grande. Coronel Fernando Montenegro, prazer recebê-lo aqui em nossa Opinion. A gente faz algumas lives com personalidades, a gente tem orgulho de estar chamando aqui uma pessoa, um ícone do Brasil, servidor da pátria, e pegando o gancho aí desse tamanho gigantesco da Amazônia, o que para o brasileiro que conhece a Amazônia realmente é a Amazônia? Porque o estrangeiro não conhece. E para você que já se embrenhou pelas florestas, que protegeu a nossa terra, né? O que é para você especificamente a Amazônia? Olha, a Amazônia é uma área gigantesca. Diferente do que as pessoas pensam, às vezes, que é uma planície, ela não é uma planície, né? Quem anda na Amazônia sabe que ela é bem irregular. E a Amazônia, ela é um dos grandes reservatórios de riquezas do mundo, né? Não só da parte da biodiversidade, como de reserva de água doce do mundo. Então, 20% da água doce do mundo está na Amazônia, são os nossos rios. Então, tinha sido descoberto o aquífero Guarani, no sul, que é um aquífero compartilhado, né, entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, mas depois se descobriu o aquífero de Alter do Chão, que é muito maior que o aquífero do Guarani, que é um dos maiores do mundo. Ou seja, o Brasil é um país muito rico em recursos, e a maior parte desses recursos estima-se, né, que estão na Amazônia, a parte de nióbio, né, manganês e outras riquezas minerais. E a biodiversidade, que é uma riqueza que a gente ainda não tem o avanço tecnológico, né, não só o Brasil, mas a humanidade de maneira geral, para saber como se estimar isso, né? Porque isso agora, as pesquisas, elas
estão sendo desenvolvidas cada vez maior. Coronel Fernando Montenegro, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa, Nossa Opinion Live. Eu queria pegar um gancho depois que o Cornélio falou. Existem, em setembro de 2020, ainda existem tribos indígenas na Amazônia que nunca tiveram contato com humanos. E a sua experiência em relação a esse continente chamado Amazônia, a Amazônia Legal, que é quase o tamanho dos Estados Unidos, como o senhor acabou de falar, eu queria que o senhor explicasse o seguinte: quais tribos indígenas, ou quais o senhor pode mencionar que o senhor conheceu, teve contato, e o que esses indígenas realmente querem de um país chamado Brasil para com eles? Essa pergunta é muito interessante, né? Eu costumo dizer que não existe resposta simples para pergunta difícil, né? Então, eu pergunto, pelo menos para pergunta complexa, tá? A gente tem mais de 100 etnias indígenas no Brasil, tá? E cada um deles tem um perfil diferente. Agora, os indígenas, eles não são uma coisa homogênea, é muito longe disso. Então, por exemplo, na região da Cabeça do Cachorro, existe uma hierarquia em relação aos grupos indígenas, né? Então tem um tronco indígena, é muito nome esquisito, é difícil para você gravar na cabeça, né? Mas enfim, existe uma hierarquia entre as tribos indígenas, e as tribos que são consideradas dominantes, elas têm uma tirania, digamos assim, em relação às outras, que você, assim, é o tipo de troço que dentro de um mundo civilizado como o nosso, a gente olha para isso com um certo espanto, né? Então, isso acontecia até dentro do Exército, era uma coisa interessante. A gente tem os pelotões de fronteira e existe, às vezes, tem uma etnia que é considerada, por exemplo, superior à outra, tá? Seja porque é coisa mais forte ou mais inteligente, mas é um troço que é parecido com as castas da Índia. Então, na Índia não tem aquele negócio das castas, que um não se mistura com o outro. Então, na Amazônia, isso daí não é tão forte quanto na Índia, mas é um pouco mais diluído. Então, por exemplo, tem alguns pelotões que você tem a meritocracia, em que você, por exemplo, pode promover um soldado a cabo, porque ele fez o curso, porque ele é mais disciplinado, porque ele é mais competente, mais capaz. E o sujeito é promovido a cabo. E ele é de uma etnia que é considerada inferior. E o sujeito que é da etnia que é considerada, né, tipo um consenso, né, superior, ele se nega, é insubordinação mesmo, se nega a cumprir ordem daquele outro. Então, dentro do quartel, às vezes, tem que gerenciar esse tipo de coisa, né? Em algumas regiões onde isso é mais forte, né? O índio é mais aculturado, lá na região da Cabeça do Cachorro, esse tipo de coisa pode acontecer, né? E apesar de quando o sujeito entra no quartel, porque para o índio uma das maiores honrarias que ele tem, uma das maiores distinções dele é poder servir o exército, é um tremendo status dentro da tribo dele isso. Existem grupos na região do Acre, se não me engano, esse que você comentou, né? Que não tinham contato com a civilização, mas é bem raro, né? Isso daí hoje é bem raro. Até uns 40, 50 anos atrás era bem mais comum. Hoje em dia está bem mais aculturado isso, né? O índio já está absorvendo muito da nossa cultura. O índio... Bom, vamos considerar o seguinte, o índio é um ser humano como eu e você. E como tal, né, o índio, depois que ele usa um fósforo, ele nunca mais quer esfregar um pedaço de pau no outro para fazer fogo. O índio... Entendeu? O índio, depois que ele descobre que tem uma geladeira, ele nunca mais quer sair todo dia para caçar. Então, assim, o índio, depois que ele usa um telefone celular, ele nunca mais quer bater tambor para se comunicar com a outra tribo. Então, assim, o índio ele é um ser humano e a partir do momento que, assim como eu, depois que eu tive moto, que eu tive carro, eu não queria mais andar de ônibus ou andar a pé, né?
Depois que ele consegue ter um barco com motor, ou ele consegue ter uma motosserra, ele nunca mais quer derrubar a árvore com machado, né? Então, o índio ele quer ser gente que nem nós. Ele quer ter acesso às coisas. O Coronel Montenegro, esse tema da Amazônia, dos índios, é realmente fascinante, mas eu agora vou ter que mudar. Eu tinha mais umas 3 perguntas para fazer sobre esse tema, mas a gente quer aproveitar você o máximo possível, porque você é um cara que abrange vários espectros, né? Então a gente pode falar com você de política, de Amazônia, então vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de política. Muita gente diz atualmente, Coronel, que há um clamor, né, da população, ou de uma parte da população brasileira, para que os militares tomem o poder de novo, como aconteceu em 64. Queria saber a sua opinião com relação a isso, e que se houver realmente esse clamor, se isso aumentar, se houver uma presença maior de brasileiros nas ruas pedindo isso, se os militares pensam em assumir o poder de novo no Brasil. Olha, essa pergunta é muito interessante e eu vou dar a minha leitura como militar, que a gente chama da reserva ativa, né? Que eu estou na reserva, mas estou muito conectado. O pessoal da minha turma hoje é general, alguns já estão aí recebendo a 3ª estrela, né? General de divisão, alguns da minha turma do Colégio Militar, o pessoal da Marinha, da Força Aérea já são todos com 3 estrelas. E isso é uma leitura, eu acho, que remete muito ao tempo de 64, que o mundo era completamente diferente, era um mundo bipolar, né? Então, a gente estava no meio da Guerra Fria e tinha um grupo no Brasil já desde o início dos anos 60 trazendo arma de Cuba para montar uma guerrilha, né? Tinha lá as ligas camponesas já, o primeiro lote de Kalashnikov chegou no Brasil em 62, o primeiro grupo de deputados lá, Francisco João Leão e companhia, foram em Cuba para falar com o Fidel Castro, pedir para mandar fuzil. Então, desde 62 já tinha foco de guerrilha no Brasil. O Jango, vamos lembrar que ele deu uma medalha para o Che Guevara, né? Quando teve a crise dos mísseis com os Estados Unidos, o Brasil fez o alinhamento com a União Soviética. Então, começou a ter, no Rio de Janeiro, crise de abastecimento, as pessoas começaram a saquear supermercado, e foi feito realmente, como tem nas capas dos jornais, aí várias, inclusive sem rede social, sem show com a Fafá de Belém, Gilberto Gil e Chico Buarque, né? Que nem foram os comícios das diretas já em 84, né? Usaram todas as artimanhas para reunir o pessoal, mas, ou seja, sem ter patrocínio de nada, as pessoas se reuniram e começaram a pedir espontaneamente a intervenção das Forças Armadas, com medo, né? Já que o Brasil virasse uma Cuba gigante, e já sabiam lá que já tinham botado 70 mil pessoas, sei lá, no paredão, algum número assim desse tipo, né? Acho que nem os cubanos sabem quantos foram fuzilados lá. O Brasil hoje ele está num outro momento e eu não visualizo assim os militares querendo assumir nada para ter algum tipo de protagonismo. Até porque, por exemplo, por mais que não tenha dado em nada juridicamente, aquele evento que a Dilma provocou em 2013, da Comissão da Mentira, eu chamo de Comissão da Mentira, né? Comissão da Verdade, de pegar lá os velhinhos lá de 80 anos, né? Para responder pelas coisas, aquele evento ali, eu acho que ele gerou uma grande fissura na sociedade brasileira. Pelo seguinte, em 79, se não me engano, o presidente Figueiredo ele fez no Brasil uma lei de anistia. Tá? Essa lei de anistia ela tinha por finalidade fazer com que o país pudesse se confraternizar e prosseguir em frente. Então, ou seja, foi autorizado que voltasse ao Brasil Fernando Henrique, Leonel Brizola, etc., para concorrer às próximas eleições, como realmente aconteceu no Brasil. Tá? E era uma anistia, e o pessoal que é mais velho lembra bem o chavão, era ampla, geral e restrita. Se ela é ampla, geral e restrita, era para pegar
Desde os terroristas que explodiram bomba, fizeram assassinato seletivo, até os militares que cometeram excessos, fizeram tortura e etc. e tal. Ou seja, ampla, geral e restrita. E eu acho que o Brasil estava indo muito bem. Quando você resolve fazer um revisionismo histórico em 2013, como a Dilma fez, e querer pegar o pessoal, né, que supostamente já estava anistiado, e botar para responder, sujeito lá com 70, 80 anos de idade, né, isso eu acho que ali abriu uma fratura de polarização na sociedade brasileira. E esse ano eu acho que é um marco muito interessante porque ele registra que a direita brasileira ela ficou calada durante quase que 30 anos porque ela não tinha voz, né? Não tinha voz porque não tinha espaço, porque a imprensa ela era dominada pelo segmento de esquerda em todos os ramos, e o meio artístico também. O que aconteceu a partir daí é que descobriram que nas redes sociais você conseguia ter algum tipo de voz. Quando teve aquele negócio dos 20 centavos, que teve aquela paralisação gigante, né? O pessoal, poxa, isso aqui é um fenômeno esquisito. Já tinha acontecido a Primavera Árabe, mobilização por redes sociais, e eu acredito que a partir de 2013 surgiu esse movimento e o pessoal resolveu reviver essa ideia do intervencionismo militar. Os militares que estão na ativa, eles não têm assim, nenhuma pretensão, nenhuma intenção de protagonizar nenhum tipo de volta tomada no poder. Essa ideia eu considero assim, completamente estapafúrdia, apesar de eu ter até pessoas que são diplomatas que gostariam disso para moralizar, mas não tem. Em relação a intervencionismo, Forças Armadas dar algum tipo de protagonismo, não. Eu não imagino isso, eu acho que é uma viagem na maionese, tá? Mas, às vezes, é possível que o pessoal se posicione a respeito de determinada coisa. Tipo, vou fazer tal coisa. Não, isso aqui eu acho que é legal, como o general Vilas Boas fez, né, quando a Dilma tentou dar um golpe, né, para não ser empichada, esse tipo de coisa. Telespectadores, incrível, não? Nossa opinião tem uma proposta justamente de diversificar as informações. São informações que você não vai achar em livros, são informações que você não vai achar em qualquer lugar. Então, de antemão, Coronel, muito obrigado por essa diversidade de informações. Mas alguns telespectadores eles andaram perguntando mais coisas sobre a Amazônia. E eu vou te perguntar, né? Confesso que também é importante, a gente tem ouvido falar biodiversidade, economia da Amazônia, bioeconomia, interesse global pela Amazônia, e a gente vê que tem muitos militares, e pela primeira vez, aliás, por décadas, né, a gente tem visto o governo se preocupando efetivamente com a Amazônia. A pergunta é, por que tem tão poucos militares, já que uma das funções primordiais do Exército é a proteção da soberania nacional? Por que tem proporcionalmente muito poucos militares na região de fronteira, principalmente da Amazônia, em relação às nossas regiões urbanas? Essa pergunta é muito interessante. O Brasil, esse processo de ocupação da Amazônia é um processo histórico, ele tem sido lento, e eu acho que, por exemplo, se a gente não tivesse transferido a capital para Brasília, isso daí estaria mais lento ainda, tá? Uma das grandes ações que foram realizadas no Brasil para a ocupação da Amazônia foi a abertura de estradas, tá? Em que pese que alguns segmentos esquerdopatas critiquem a abertura das estradas, o que aconteceu é que a abertura das estradas elas deixou de ter continuidade assim que o governo foi entregue lá para o Sarney. Então, quando o Sarney assumiu, né, deixou. Mas, por exemplo, a Transamazônica, ela é uma rodovia que começa em João Pessoa, né? Para quem não sabe, né? Começa em Cabedelo, né? E ela, em vários trechos, ela é importantíssima na Amazônia. Em outros locais onde ela deixou
de ser trabalhada, continuída e manutenida, ela realmente passou a fazer muita falta, mas agora, com o ministro Tarcísio, essas coisas estão sendo retomadas, né? E a gente está vendo aí agora, o pessoal não gosta que se divulgue, mas várias rodovias sendo inauguradas, coisas que os caminhoneiros já pediam há mais de 30 anos, e o pessoal, a gente fazia, era placebo, né? Ou seja, e agora a gente está com a coisa funcionando direito. Então, a prioridade, tudo se resume em dinheiro, em recurso, tá? Quando você fala, porque nas Forças Armadas 80% do recurso é destinado à folha de pagamento. Exatamente, porque dão muito pouco dinheiro para as Forças Armadas, porque o efetivo não pode ser reduzido, então você tem que continuar pagando o salário das pessoas, e aquele 20% ali, você faz o que dá para fazer com aqueles 20%. Simples assim. Da década de 80 para cá, o efetivo das Forças Armadas aumentou muito, tá? Então, acho que no início dos anos 80, a gente tinha cerca de 5, 6 mil homens na Amazônia apenas, tá? Hoje em dia, eu acredito que já esteja na casa de 40 mil, tá? Pelo menos do Exército, tá? E também tem outro detalhe. A gente estabeleceu uma estratégia de vivificação da faixa de fronteira, ou seja, de colocação de pelotões de fronteira em regiões onde tem tribos indígenas, né? Justamente para dar uma infraestrutura e construir alguma coisa ali. O que a estratégia? É você pegar de ocupação, é você pegar os principais pontos de passagem, de confluência, os pontos dos rios, e a partir dali você ir construindo, aumentando o efetivo, criando uma estrutura logística, etc. Se tivesse mais recursos, certamente, por exemplo, teria muito mais helicópteros em Manaus hoje para dar apoio às tropas de selva, teria vários batalhões. O problema que se trata é prioridade de dinheiro que é definida no Congresso Nacional Brasileiro. Ou seja, por que tem menos? Acho que tem que perguntar para o Congresso Nacional. Eles é que fazem a partilha do bolo, né? E lá, aquela partilha do bolo, a gente vê essas roubalheiras, esses mega superfaturamentos acontecendo, né? Essa dificuldade que a gente tem para conseguir punir, né, quem faz esses desvios. E no caso do Brasil, né, além da gente ter o problema do crime organizado, esse crime de favela, né, lá do Complexo Alemão, etc., a gente tem o problema que é muito pior, que é do crime institucionalizado. Ou seja, você pega uma facção criminosa de colarinho branco, né, e esse pessoal se elege e, através das eleições, eles legitimam o poder e pegam e começam a confiscar o dinheiro que é recebido através dos impostos compulsoriamente. Esse é o nosso maior problema, né? Até vi uma entrevista do Fernandinho Beiramar e outra do Marcinho VP falando que o grande negócio hoje é o cara ser político, porque ganha muito mais do que o narcotráfico, né? Então, o grande problema nosso é Brasília. Coronel, vide o exemplo da Colômbia, em que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, agora têm representação política. Eles deixaram de ser um grupo de milícia armada paramilitar ilegal, abandonaram as armas e agora são um partido político na Colômbia. Exatamente. Exatamente. A traição do Santos com o Uribe, né? Traiu, né? Ele era o ministro da Defesa, ele se comprometeu a dar prosseguimento, as Farc já estavam praticamente todas arrasadas, e ele, na verdade, ele tinha uma ambição, era de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e ele fez qualquer negócio com isso, mas a Colômbia é papo para outro dia, né? Coronel, muito obrigado aí pelas explicações. Eu queria voltar num tema muito interessante, é o seguinte, em rápidas palavras, qual é o verdadeiro interesse governamental internacional na Amazônia? Olha, a Amazônia, ela é
como eu já falei aqui, é um local que tem muita riqueza, né? Então, água, as próximas guerras do mundo vão ser para disputar água e comida. Então, assim, a gente tem boa parte da Amazônia, região... A Amazônia nossa, praticamente toda, é uma região que pode ser plantada, pode ser agricultável. A gente tem minérios ali no subsolo que servem para os minérios mais caros, mais importantes do mundo, né? Nióbio para máquina, para foguete, né? Para atividade espacial, né? E água. Então, um dos grandes problemas do mundo é água, né? E é um problema que a gente não tem no Brasil, né? Então, você olha assim, países como China, né? Que com aquela população gigantesca, né? Índia, é lógico que eles ficam de olho, né? E outros países que têm problema sério de falta d'água, né? Então, assim, enquanto não tiver uma tecnologia que realmente permita transformar a água do mar em água potável, né? Ou que não seja tão cara para isso, até já tem, mas é muito cara, né? Não adianta, que a Amazônia vai ser altamente cobiçada mesmo. Infelizmente, acho que será a minha última pergunta. Gostaria muito de ficar conversando com você horas aqui, Fernando, Coronel Montenegro. A minha pergunta é a seguinte: o Brasil participou oficialmente de apenas uma guerra, né, que foi a guerra com o Paraguai, e, obviamente, participou na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, principalmente na Itália, mas foi em outro continente. No nosso, ali na América do Sul, foi a Guerra do Paraguai. E eu queria saber, então, de você, por que mesmo assim, os Estados Unidos, onde eu vivo, são um país que está sempre em guerra, né? Está sempre invadindo outro país, e aqui o serviço militar não é obrigatório. Por que o Brasil, que participou de uma guerra lá atrás e depois de uma participação pequena na Segunda Guerra Mundial, por que no Brasil o serviço militar ainda é obrigatório? Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Eu acredito que o simples fato de fazer com que as pessoas tenham contato com as Forças Armadas, com o Exército, é uma coisa que gera algum tipo de civismo. Em que pese que, assim, eu acho que é um serviço militar obrigatório só, digamos assim, pro forma, né? Porque o efetivo das Forças Armadas ele não aumentou. E o nosso efetivo da nossa população aumentou e muito, né? Vamos lembrar que a própria musiquinha, né, 90 milhões em ação da Copa de 70, né? Hoje é muito mais do que 90, né? Mais do dobro. Então, ou seja, hoje em dia é muito difícil um jovem conseguir servir as Forças Armadas. É muito difícil mesmo. O pessoal briga para conseguir servir, né? Às vezes eu acho até engraçado quando vem algumas pessoas vêm falar para mim assim, puxa, como é que eu faço para tirar meu filho? Eu falei, cara, não precisa nada, é só ele chegar lá e dizer que não quer. O que eu acho que talvez sim pudesse ser aperfeiçoado é o processo de seleção, ao invés de, tipo, o sujeito já chega logo de cara e fala que não quer servir, manda ele embora, né? E isso não acontece. O processo ele fica lá enrolando, do jeito volta daqui a um mês, volta daqui a 2, 3 meses, etc. Eu nunca trabalhei nessa parte de serviço militar. E é um troço que antigamente, né, todo mundo pedia para sair, né? Hoje em dia todo mundo quer entrar, né? Porque até é uma oportunidade para o sujeito ter ali primeiro emprego, né? Um primeiro emprego formal, o sujeito pode ficar até 7 anos, ele já sai com uma prática interessante. E outra coisa, eu conheço várias empresas no Brasil que só contratam quem prestou serviço militar, porque sabe que o sujeito já tem a noção de mundo corporativo, de hierarquia, de disciplina. Então, eu acho que é um troço altamente positivo. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Algumas pessoas ficam querendo fazer um curso de liderança, uns workshops aí de um final de semana, aí vai e bota o sujeito para fazer uma tirolesa, uma patrulhinha com airsoft, não sei o quê. Eu acho que no mundo atual, né, em que a gente vê muito o termo aí, né, juventude Nutella, né,
Uma das melhores coisas que pode acontecer para um jovem, e eu falo isso às vezes até quando vem algumas pessoas assim, de classe média falar para mim, não, meu filho vai ter que se alistar, e como é que eu faço para tirar? Eu falei, cara, olha só, se fosse meu filho, eu ia botar para servir, porque a melhor coisa que tem para o sujeito amadurecer, ele passar um ano no serviço militar, ele vai sair com outra cabeça. É melhor do que ele entrar na faculdade e ficar, às vezes, eu não sei, seu caso, se eu compro a bicicleta, né? Um personagem à procura de autor, porque hoje em dia tem muita opção para a juventude, o sujeito ele perde o foco do que é importante na vida. Então, assim, eu acho que o melhor programa de liderança que tem é você botar o jovem para servir nas Forças Armadas para passar um ano lá dentro. Espetacular essa aula que nós estamos tendo, né? Sociologia, economia, geografia, aula de pais e mestres, que espetáculo. Eu já agradeço antecipadamente aí essa disponibilidade. E agora eu vou dar uma apimentada aqui na parte política. Coronel Fernando Montenegro, realmente, o que o senhor acha dos militares da ativa hoje exercendo função no governo federal? Olha, acho essa pergunta fantástica, porque ela remonta um certo preconceito com a profissão militar. O militar é uma profissão como outra qualquer, entende? Então, durante os últimos 30 anos, o pré-requisito para estar no governo era o sujeito ter sido terrorista, ativista, isso era pré-requisito. E eu acho que a imprensa brasileira ela tem que pagar uma conta de explicar isso, porque em nenhum momento, desde o governo do Fernando Henrique até todos os governos lulopetistas, a imprensa brasileira ela disse quem eram os ministros que estavam ocupando cargo no governo brasileiro. Eram todos eles, alguns até inclusive terroristas, né? Não estou falando só da Dilma, não. Eu estou falando de vários outros, né? Porque quem explode bomba, quem faz sequestro, quem dá tiro nos outros, né? Inclusive para defender a implantação de uma ditadura comunista, porque esse papo de dizer que eles estavam defendendo a liberdade é uma mentira, porque nenhum deles tinha essa intenção. Eles estavam todos recebendo patrocínio de Cuba, da Albânia, da União Soviética, de China. O próprio Marighella foi para a China fazer um curso lá de terrorista na Academia Militar Chinesa. Ou seja, eu acho que pelo menos a gente vê aí que no governo federal a gente está 1 ano e meio sem ter escândalo de roubalheira e corrupção. E olha assim, como meu avô dizia, né, você ser honesto é obrigação. Ou seja, no Brasil isso passou a ser o cara é honesto, é um plus, né? Eu me lembro que eu ia na Bahia nos anos 90, o pessoal falava do ACM, rouba mais faz. Pelo amor de Deus, sabe? Os baianos falando dele, né? Então, assim, eu acredito que o grande problema do Brasil ele é moral e ético. E o Bolsonaro ele foi eleito por uma boa parte da população brasileira justamente com essa bandeira, tá? E aí você pega qualquer tipo de deslize que apareça, que tenha sido cometido aí pelo Flávio, que estão falando desse negócio da rachadinha, etc., o pessoal bate como se estivesse espancando Judas no sábado, né? Só que quem mais bate como se estivesse espancando Judas no sábado de Aleluia é o pessoal da esquerda. E, sem querer relativizar, porque qualquer tipo de irregularidade desse tipo é abominável, né? São valores tipo patéticos, ridículos, se você for comparar com qualquer outro tipo de valor que tem acontecido durante os 30 anos anteriores, porque não era coisa assim é só você ver o aumento. Só a Dona Marisa, vendedora de Avon, que quando morreu deixou uma herança de 12 milhões em espécie, mais isso, mais aquilo outro, né? Os filhos do Lula. Então, eu acho que os militares foram colocados ali justamente por causa da estatura moral, né? De ser um grupo em que não são imunes a desvios de conduta, mas estatisticamente é um grupo onde tem muito menos desvio de conduta, e eu acho que é por isso que, pelo menos na parte da gestão, o governo está indo muito bem. O negócio aqui no Brasil tem uma coisa que é muito interessante comentar aqui para vocês. Na década de 30, quando teve a Revolução de 35, a intentona comunista,
o Getúlio Vargas já era meio germanófilo. Ele começou a observar com mais atenção o que acontecia na Alemanha. E tinha o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, e o Goebbels ele estava naquela propaganda nazista muito forte. E o Getúlio ele teve uma sacada em 1937, que ele identificou que é muito importante o formador de opinião numa sociedade. E então o que foi feito? Foi isentado praticamente de pagar imposto uns 3 grupos de formador de opinião muito fortes no Brasil. Primeiro grupo, professores. Segundo grupo, artistas. Terceiro grupo, jornalistas. Imagina o Marcos Omatti no Brasil sem pagar imposto. Olha que delícia. Então, esses 3 grupos, eles praticamente eles eram isentos de imposto. Tá? E aí o Getúlio ele conseguia ter aquela propaganda forte ali, etc. e tal. E isso foi se arrastando, né? É uma aberração, na minha opinião, porque, se todo mundo paga imposto, por que esses grupos não pagam? E eu me lembro muito bem que a minha mãe era professora e a minha mãe reclamava disso quando eu era pequeno. Porque os militares acabaram com isso aqui. Porque a primeira coisa que o Castelo Branco fez quando assumiu o governo, uma das primeiras coisas, foi acabar com essa mamata de não pagar imposto. Tá? Então, isso daí, digamos, são 3 grupos que são formadores de opinião importantes e já estava no meio da Guerra Fria. Então, passou-se a ser um alvo muito forte em termos de cooptação para a construção de narrativa, esses 3 grupos. E foi o que aconteceu. Como os militares, eu acho que negligenciaram a parte das universidades, as universidades viraram um bunker ideológico, principalmente os cursos de humanas, para o pessoal de esquerda, e é justamente onde são formados os jornalistas, né? E os artistas, é só você observar a linha aí do Chico Buarque, né? E outros aí, né? O próprio os cartunistas lá, o Enfio, etc. e tal. Né? Então, a narrativa, praticamente no Brasil, ela virou muito à esquerda. E é por isso que eu falei que durante mais de 30 anos, a direita ficou engasgada. Né? A direita, digamos, o segmento conservador brasileiro, ele não tinha voz, ele não tinha eco. Porque se você quisesse falar alguma coisa no jornal, o jornal não publicava. A televisão não te levava para falar nada. E você ia nos shows, os shows simplesmente só falavam para não dizer que não é de flores, né, o Geraldo Vandré, né, essas coisas aí. Então, durante muito tempo, essa foi a narrativa predominante no Brasil, que só foi despertar, né, o segmento conservador depois de 2013, na minha leitura, né, quando começaram as redes sociais a ter um protagonismo maior, né? Coronel, só para pegar um pouco do gancho do que você acabou de falar em relação aos militares, tanto o Cornélio e o Marcos sempre batemos aqui na tecla que o Tarcísio Oliveira, o nosso ministro da Infraestrutura, é um real executor de obras inacabadas. Toda semana esse homem está inaugurando uma ciclovia, hidrovia, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, realmente é um espetáculo. Voltando a falar um pouquinho sobre a importância da imprensa brasileira, o nosso programa tem um seguinte propósito e tem o seguinte aspecto. Nós sempre gostamos de falar de coisas positivas, coisas boas, inovações, fatos e tudo mais. Infelizmente, eu não posso deixar de terminar esse programa fazendo uma pergunta triste e lamentável para o senhor, que hoje mora aí em Portugal, mas o Rio de Janeiro, nosso estado, não sei se o senhor é carioca, mas o Marcos Omatti e eu somos, o sotaque é de carioca também, enfim, nós estamos vendo uma cidade belíssima, um estado lindíssimo, com um potencial turístico ilimitado, realmente com milícias, com traficantes, com presos, semana passada mais de 400 presos numa incursão só, e fora isso também, infelizmente agora, com o 6º governador tirado do cargo por acusações de propriedades e coisas ilícitas em termos de concorrência pública. O que a gente tem que fazer para o Brasil, o Rio de Janeiro e o Brasil em geral, entender que
É como dizia Jorge Ben, né? Se o malandro soubesse quando é bom ser honesto, ser honesto só de malandragem. Olha, eu sou carioca da Gema, sou criado em Copacabana, ali na Constante Ramos, Domingos Ferreira, junto com o Marcos, amigo meu de infância, e eu lamento muito, tá? Mas eu acho que assim, você pode perder tudo menos a esperança, né? E eu por conta disso, né? Esse ano eu estou me candidatando a vereador no Rio de Janeiro, tá? Agora, eu estou me apresentando para jogar. Eu sou pré-candidato ainda. Vamos ver se vão me dar uma legenda ou não, né? Vai ter agora a convenção lá do partido, do Podemos, né? Mas a minha ideia, assim, eu não preciso ir para lá. Eu moro num local muito bom. Eu não tenho necessidade, mas assim é a minha terra, é a minha família. Tá lá as pessoas que eu conheço. Né? Eu não vou nem dizer para você que seja vontade de morar no Brasil, tá? Eu vou dizer para você que é uma vontade de dar minha contribuição. Mas não depende só de mim. Ou seja, eu estou me apresentando para jogar, não tenho dinheiro, não tenho estrutura nenhuma para fazer campanha, eu tenho alguma visibilidade em rede social, aí tenho quase 18 mil seguidores no Instagram, as pessoas me conhecem, porque eu apareço na televisão, etc e tal, mas assim, zero grana de campanha, eu só tenho garganta, sola de sapato, reputação e disposição. Só. E, não sei, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Né? Mas também, chegar lá dentro, eu não pretendo me violentar para fazer nada. Eu vou fazer o que é possível, o que dá para fazer, e vou botar a boca no trombone, já que, digamos assim, a missão, né, de um vereador é fiscalizar, né? Ou seja, fiscalizar a lei, fiscalizar a execução, porque a gente não precisa de mais de lei nenhuma, a gente tem lei demais. Né? Ainda mais o pessoal fica inventando fazer lei para feriado, pelo amor de Deus, bota o pessoal para trabalhar, feriado, você quebra o empresário. Então, assim, eu acredito que, conforme eu falei antes, não existe solução simples para problema complexo. O nosso problema no Brasil ele é moral e ético. E uma outra coisa que as pessoas têm que entender, porque assim, o brasileiro, ele durante muito tempo, ele ficou entorpecido em relação à eleição e votação. Eu me lembro que durante muito tempo o brasileiro aproveitava a eleição para viajar e justificava voto, que era feriadão. Tá? O último país que fez isso quebrou a cara, foi na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra agora? Pelo que o Brexit. O que aconteceu lá? Todas as prévias que eles fizeram, o pessoal indicavam que a Inglaterra não ia sair da União Europeia, tá? Mas a massa das pessoas que votavam eram jovens. E aí, quando teve a votação, vários deles aproveitaram o feriadão para passear, para fazer isso, fazer aquilo, e não foram votar. E aí acabou que a votação que pesou mais foi do pessoal mais velho e o pessoal que era a favor do Brexit, e ficou. E aí depois o pessoal ficou fazendo, esperneando. Não, mas eu não quero, mas eu sou jovem, mas o meu futuro devia ter ido votar no dia da eleição. Então, tem uma frase que a gente fala, né? Todo poder emana do povo, em seu nome é exercido. Isso daí é de uma profundidade muito grande. Porque quando você olha para a Suprema Corte do Brasil, aqueles caras estão lá porque eles foram eleitos indiretamente pela população. Eles não foram eleitos, mas foram eleitos indiretamente. Eles foram colocados lá, indicados por presidentes envolvidos em escândalos de corrupção e com a indicação ratificada por um Congresso que é eivado de escândalos de corrupção. São centenas de escândalos de corrupção, a gente não consegue nem mais listar, tá? De mensalão, de petrolão, de anônimo de orçamento, etc. Ou seja, o sujeito que é irresponsável e faz um voto, né, de um presidente que é corrupto, que é não sei o quê, e esse cara vai botar na Suprema Corte um outro bandido, um outro gangster, e ele vai dar dinheiro para um deputado bandido também votar naquilo, e acabou. Né?
Tem vários registros aí já de inteligência, daqui a pouco talvez isso venha à tona e vai confirmar, assim, que, na verdade, a eleição no Brasil já estaria sendo fraudada desde a última eleição da disputa da Dilma com a Aécio, que ela ganhou por uma margem pequena, mas, na verdade, eles só fraudaram o número de urnas necessárias para poder manter a Dilma no poder. Só que eles não conseguiram fraudar, não teriam conseguido fraudar o número de urna necessária, porque o desequilíbrio do Bolsonaro em relação ao Haddad era tão grande ou seja, teria sido, parece que uma diferença muito maior, né? Mas não foi possível fazer isso. Eu espero que isso venha à tona, eu já vi algumas pessoas aí da Polícia Federal comentando isso, né? Mas a percepção que eu tenho é essa, porque não é possível que durante um ano ou mais do que isso, todas as prévias, né, de Datafolha, de não sei o que, todas tenham errado, né? Não é possível que todas as previsões, todas as pesquisas de opinião tenham errado. Na verdade, isso tudo era uma orquestração, né, para tentar justificar, né, a fraude que viria depois, mas não conseguiram, né? Tentaram até matar o cara com facada. Porque, assim, eu não estou me apresentando aqui como um bolsonarista doente, não, mas o Bolsonaro, por mais que tenham pessoas que não gostam dele, ele foi a opção que se apresentou contra um sistema extremamente corrupto que vinha vindo aí. E um cara que se elegeu sem dinheiro e através das redes sociais, né? Então, o problema do Rio de Janeiro, voltando aqui ao caso, é um problema muito crônico. São mais de 1.500 favelas, narcotráfico, interferência da Suprema Corte, né, de proibir a operação de polícia, de proibir helicóptero na operação, né? Isso é muito preocupante. Mas o brasileiro ele tem que aprender uma coisa. A gente tem que forçar para mudar a nossa legislação, porque não é possível que você tenha ministro da Suprema Corte com cargo vitalício. Você tem lá um Toffoli que senta lá com 42 anos e fica até 75. Isso é muito poder para uma pessoa só. E para fechar aqui, uma coisa que eu acho muito interessante, que muito pouca gente sabe. Tá? Até 1964, os processos de promoção ao generalato e de nomeação de comandantes das Forças Armadas, eles não eram muito transparentes. E aí, o que acontecia? Você, por exemplo, você tinha alguns coronéis que iam comandar uma unidade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sei lá, em Bagé, uma unidade isolada, o sujeito ficava 8 anos comandando um quartel isolado. Tá? E até a promoção a generalato, também o sujeito era promovido a general e ficava 20 anos como general, não ia embora. Quem fez na minha opinião, essa moralização do tempo de permanência em funções de comando, tempo de permanência como general, foi o presidente Castelo Branco. Ou seja, se era para ter feito alguma coisa para dar mais poder para os militares, ele fez justamente o contrário. Então, a permanência no posto de general é, no máximo, 12 anos. Assim, digamos que dos militares que são promovidos a general, que são muito poucos, você tem aí praticamente só uns 5 a 10% que ficam 12 anos como general. Né? O tempo de permanência no comando das unidades é 2 a 3 anos, é um tempo muito pequeno. Tá? E isso deu uma moralizada e oxigenou, porque você está toda hora trocando os comandantes, os generais, o sujeito não consegue se enraizar, se apegar a poder, fazer... Porque o que aconteceu, por exemplo, um coronel ia comandar uma unidade no interior, sei lá, do Rio Grande do Sul, não sei de onde, daqui a pouco o cara era o dono da cidade, porque ele casava o filho dele com a filha do prefeito, e fazia não sei o que lá, comprava fazenda, terra, ficava 8 anos, 10 anos de coronel. Então o Castelo Branco acabou com isso. A gente precisava de um troço desse na Suprema Corte Brasileira, entende? Colocar um mandato, sei lá, no máximo 6 anos para cada um que chega lá, ter condições mínimas. O sujeito que, quando vai para um cargo de comando, vai para a promoção dessa no Exército, ele está ali, ele já tem 30 anos, 25 anos, né, para comandar um quartel, ele já é cascudo, entendeu? Ele já tem uma preparação. A Suprema Corte não, é amigo do rei,
sabe, não é nem juiz togado, então é falta de critério, o tempo de permanência, e aí a gente fica convivendo com esse tipo de problema que a gente está. O sujeito está lá, não é empichado, né, e fica fazendo o que quer. Então, eu acho que deveria ter uma restrição para isso e o brasileiro prestar mais atenção em quem ele vota. É isso. Coronel, muito obrigado aí pela gentileza. Coronel Fernando Montenegro. E queria passar agora para o nosso amigo Marcos Somati para agradecer o amigo dele, Coronel Montenegro. Meu amigo Fernando de Galvão Albuquerque Montenegro, Nandão, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no nosso Opinion. Acho que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai ganhar muito se você for eleito. Obviamente já tem aqui o meu voto, vou fazer campanha para você. Boa sorte, o Rio de Janeiro merece pessoas como você lá governando. Cornélio. Coronel Fernando Montenegro, muito obrigado por essas informações. Eu sei que vai ter telespectador aí que vai se apaixonar pela live, mas afirmo que a gente tem pessoas no Brasil com outra linha ideológica que também vão questionar. Isso é ótimo. A nossa democracia está chegando numa maturidade incrível graças a esse tipo de bate-papo. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Sabemos que já é madrugada aí em Portugal. Então, obrigado aí pela disponibilidade. Valeu. Coronel, por favor. Olha, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui interagindo com esse programa, um programa de alto nível. Eu tenho acompanhado aí as outras edições do programa, né? Inclusive com algumas pessoas conhecidas minhas, né? O Luciano Cruz, o próprio Coimbra, que foi meu parceiro lá no Centro de Ação de Guerra na Selva, na equipe de instrução. E eu acho que o programa está indo no caminho certo e está prestando um serviço relevante a quem assiste. Parabéns aí para vocês. Obrigado, Coronel Fernando Montenegro. Nós já temos assim, um pouco de idade de ver a televisão em geral, os canais de televisão abertos no Brasil, pregar o negativismo todos os dias. Cansamos. Esse programa foi criado através de uma conversa com o Marcos Somati e com o Coronel Diniz, para a gente trazer coisas positivas, temas importantes, pessoas competentes, pessoas que têm um grau de liderança como o senhor tem. E eu não sabia da sua candidatura a vereador no Rio de Janeiro, assim como o Marcos Somati. Tem o meu voto, embora ainda não possamos votar no Brasil, só para presidente, vereador não, mas tem a nossa campanha. Eu acho que o Rio de Janeiro e o Brasil podem ganhar muito, e irão ganhar muito, caso o senhor tenha essa oportunidade de ser eleito agora, daqui a 2, 3 meses. Então, boa sorte, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, não o conhecia, já tinha lido o livro, aliás, eu tinha lido os manuscritos antes de ser livro, que o Marcos Somati gentilmente me privilegiou para que eu desse uma olhada. Achei um livro interessantíssimo, Comando Verde. Mostra o livro aí, Marcos, por favor. Comando Verde, o livro do Marcos Somati, com o Coronel Fernando Montenegro. Não deixe de ler e realmente se deliciar com esse grande episódio que foi a tomada do comando modo alemão. Muito obrigado ao Coronel Fernando Montenegro, ao Marcos Somati, ao Coronel Diniz. Fique com Deus. Essa foi mais uma live do nosso Opinion. Um abraço.